Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe no chão na cachoeira, Mani Padme Hum, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez com meu coração transbordando de amor e de gratidão é que eu estou ao seu lado em mais um episódio do nosso querido programa Momento Quântico, esse momento sagrado, esse momento especial, carinhosamente transmitido pela TV Pax, onde nós tentamos filosofar, conversar, trazer para a luz da metafísica e da mecânica quântica os acontecimentos, as dúvidas, as experiências, enfim, tudo aquilo que compõe a nossa realidade. Porque no universo, na criação, não existe pontas soltas. O que existe é uma incapacidade da consciência humana de perceber como a criação é perfeita, como essa colcha de retalhos, de crochê é detalhada. E a física quântica, a mecânica quântica, os entendimentos metafísicos, à medida em que nós vamos nos aprofundando no mental abstrato, essas dinâmicas vão iluminando o nosso mental concreto e nós podemos entender um pouco melhor e aceitar. Entendimento e aceitação são duas coisas diferentes, mas que caminham lado a lado. Então, através da física quântica, a gente pode entender e aceitar os desígnios do grande arquiteto do universo, de Deus Pai e Mãe, do vácuo quântico, enfim, o nome não importa. O que importa é que existe um princípio criador que criou um sistema, uma dinâmica, uma mecânica de regras e leis que regem a causa e efeito. E hoje esse estudo é chamado de física quântica, de mecânica quântica. Lembrando que esse é um nome que foi dado recentemente em tempos modernos e infelizmente já começa a agregar estigma, já começa aí a agregar alguns conceitos pré-concebidos que em termos de figura de linguagem de nada agrega ao trabalho da mecânica quântica e nem ao seu propósito. E dito isso, hoje nós vamos começar um estudo sobre os conceitos que hoje nós entendemos e rotulamos como física quântica ou mecânica quântica, sendo utilizados em uma civilização que, para quem não sabe, é considerada como sendo o pai, a civilização pai dos brasileiros, da raça ariana, que é o Egito. Tá? Para quem nunca ouviu essa teoria, existe é muito fácil de vocês procurarem, é só procurar na internet como Missão Y ou Itinerário Y e realmente mostra como a raça do qual nós fazemos parte, ela vem do pai Egito e da mãe Índia. Isso se junta e desce essa rama, né, aqui para a América do Sul. Muito, muito interessante. Recomendo que vocês estudem. Com certeza vai trazer muito conhecimento para a caminhada de vocês. E hoje nós vamos entender ou tentar entender o que os nossos pais, ancestralmente falando, faziam com esse conhecimento que hoje nós rotulamos como física quântica. Quais os benefícios que isso trazia para a sociedade e para o indivíduo? Isso é algo muito importante. No final, depois dos vídeos, nós vamos fazer algumas reflexões, mas toda a tecnologia ela tem por obrigação trazer paz
harmonia e tranquilidade para a sociedade, para o grupo social aonde aquela tecnologia foi implementada ou foi recebida, captada, porque nada é criado, tudo é acessado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos tentar entender e ver um pouco mais do que os nossos ancestrais, os nossos antepassados egípcios faziam com essa energia, com esse conhecimento e quais energias eles manipulavam, entendendo essa mecânica, essas leis universais que hoje chamamos de física e mecânica quântica. Então, meus irmãos, vamos assistir aí algumas ideias, suposições, vamos filosofar um pouco sobre o que acontecia em termos de dinâmica, em termos de operação no dia a dia dos egípcios com esse conhecimento quântico. Então, meus irmãos, vamos abrir aí a nossa mente, acessar o nosso mental abstrato. Espero que vocês gostem dessas informações e em alguns instantes nós retornamos para fazer as reflexões e tentar interpretar e entender as grandiosidades que os nossos ancestrais fizeram lá no continente antigo. Até alguns instantes. O Olho de Horus. Sexta parte. Saqqara, a máquina quântica. Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho.
Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente. Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que, como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos.
Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens, como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização. Dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade. Vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Serrel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra.
Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra pómez previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e, finalmente, arseniato de cobre como acelerador integral. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira encostada no poço, 2 para o leste, 3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. A forma das vasilhas e dos líquidos determinava em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava a câmara. A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história. Azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, pois os do homem giram no sentido horário e os da mulher no sentido inverso. Descobriu-se que estes ladrilhos de cerâmica têm características de supercondução, não oferecem resistência a uma carga elétrica. Certamente, quando todo o complexo entrou em operação, a coluna ondulatória modificou suas moléculas e estas se tornaram neutras. A tecnologia e a mistura química para produzir o azul da cerâmica foram inventados por Imhotep. A famosa pasta egípcia, uma mistura de bicarbonato de sódio, bentonita argilosa, sílica, potássio e o bicarbonato de cobre, que lhe dá a característica cor azul turquesa egípcia, utilizada em inúmeros objetos cerâmicos até os dias de hoje.
A cerâmica está colocada formando uma série de arcos sustentados pela forma que simboliza a coluna vertebral de todos os seres vivos, chamada de Djed. A forma transmite energia a todo o corpo, e Ptah, o Deus criador do universo, a tinha em seu bastão de poder. A mesma forma utilizada nos pilares que transmitiam a energia das pirâmides para utilizá-las nas ondas eletromagnéticas por onde levitavam os pesados blocos de pedra. Os sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus tinham conhecimentos tecnológicos bem avançados para produzir estes fenômenos físicos ou para cozinhar o esmalte das peças de cerâmica em fornos capazes de atingir a 1000 graus centígrados. Nestas salas foram encontradas imagens em alto relevo sobre pedra, como esta do faraó de Djoser, correndo no ritual do Heb-Sed, a cerimônia de renovação, usando a coroa branca que simbolizava seu poder sobre o Alto Egito. Em Saqqara também foram encontradas esculturas que se destacam pela perfeição de seus olhos de cristal, como os escribas sentados ou o sacerdote Khapir. Uma forma de arte que só existiu nos primórdios da civilização e que nunca foi repetida em todo o desenvolvimento posterior. Na direção norte, construíram um acesso ao complexo subterrâneo. Do fundo do poço, sai uma longa escada ascendente, interrompida por passagens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta. Para quem está curioso, já adianto que no próximo programa nós vamos dar continuidade a esses vídeos. Então, você que ficou curioso para saber como eles terminam, se junte a nós na próxima semana. E muitas informações, né? Nesse vídeo, muitas mesmo. Aqui eu acho mais interessante a gente filosofar e refletir um pouco é a questão da função do templo, da construção do templo para com o adepto, para com o iniciado. Então, os nossos ancestrais egípcios sabiam que os templos, a função do templo é servir como dínamo de energia. Então, a orientação, a posição, as medidas, tudo isso era feito, pensado de forma estratégica para harmonizar as energias dos adeptos, né, dos participantes do ritual e conectar eles com a essência criadora. Então é um microcosmo se conectando com o macrocosmo, se conectando com o mesocosmo, tudo em perfeita harmonia, porque são espelhamentos um do outro, é um sistema dentro de um sistema, sempre para dentro cada vez mais até chegar na unidade. E uma coisa muito interessante é que os templos ou os fanos eram divididos por características vibracionais, né? Vamos trazer isso como energia, vibração ainda é algo meio abstrato. Nós vou exemplificar isso trazendo para vocês o exemplo, né, representando as frequências em cores. Então vocês sabem que a matéria, a fisicalidade, ela é composta de gunas, Sattva, Rajas e Tamas, amarelo, azul e vermelho. Cada templo, cada fano vibrava em uma frequência específica e você frequentava o templo de acordo com a frequência que você estava vibrando naquele dia. Então, trazendo isso para as cores das gunas, Sattva, Rajas e Tamas, tinha o templo azul, amarelo, vermelho. Em qual templo você ia ritualizar naquele dia? Se você acordasse vibrando na cor amarelo,
você ia para o templo amarelo. Se você vibrasse na cor azul, você ia para o templo azul. Isso tudo para que a ritualística, os processos litúrgicos fossem o mais efetivos possíveis, porque estavam alinhados à frequência, à sua assinatura vibracional daquele determinado momento. Isso é algo muito importante, porque nós somos metamorfoses ambulantes. Como vocês sabem, nós temos 4 temperamentos e esses temperamentos eles se alteram. Então tem dia que você está mais sanguíneo, tem dia que você está mais fleumático, tem dia que você está mais biliar. E baseado nessa orientação, você iria ritualizar e receber os influxos cósmicos através de um instrumento. Quando eu digo instrumento, eu me refiro ao templo, que estivesse em ressonância ao que você estivesse vibrando naquele determinado momento, naquele dia. Então, isso mostra o alto teor de informação e de conhecimento que eles tinham sobre vibração, energia, correspondência, polaridade e todas as 7 leis que hoje nós temos como as leis bases do hermetismo. Na verdade é tudo física. O que nós denominamos de física quântica hoje, na verdade, é o conjunto dessas informações que vêm sendo transmitidas para a humanidade ao longo de toda a existência, sempre usando máscaras, usando figuras de linguagem que determinado povo, determinada civilização, determinada sociedade tem a capacidade de entender. Então, Hermes fazia isso, Zoroastro, Zaratustra, o próprio Yoshua Ben Pandira fazia isso, enfim, todos os iluminados faziam isso e com certeza Maitreya fará isso nas gerações vindouras. Então, meus irmãos, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu espero que o episódio de hoje tenha servido para conscientizá-los de que as esquisitices da mecânica quântica, elas se tornaram esquisitices a partir do momento que a consciência humana se esqueceu do poder que a divindade dentro dela é capaz de exercer sobre todos os planos, não só sobre o plano físico, sobre todos os planos. Então, meus irmãos, estudem mecânica quântica, física quântica, as leis herméticas, entendam como funciona o universo e a sua participação dentro do contexto no qual você escolheu ser inserido, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar entendimento, evolução e, acima de tudo, paz no coração de vocês. Isso é o mais importante. E, tendo dito isso, eu me despeço, deixando aí um fraterno abraço a todos os irmãos, todas as irmãs de caminhada, e desejando, em nome da minha divina presença, muita, mas muita paz para você, para sua alma, para o seu espírito e para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e esse foi mais um Momento Quântico. Gratidão e até a próxima semana. Padme Hum.